sou portador, signatário do projeto de lei 1096, protocolado aqui nesta casa na semana passada. Projeto esse que procura normatizar, garantir a liberdade do artista de teatro, do teatro de rua. O teatro, o que eu faço, é uma arte pública. Esse projeto foi elaborado no primeiro Congresso do Teatro Brasileiro, realizado no último dia 27 de março, que é o Dia Internacional do Teatro, na cidade de Osasco, São Paulo. Eu sou Giancarlo Carlomanho, articulador e integrante da Rede Brasileira de Teatro de Rua, presente em todos os estados brasileiros. É uma organização horizontal, inclusiva e não hierárquica, que luta por políticas públicas culturais em âmbito municipal, estadual e federal para garantir o direito à produção e acesso aos bens culturais a todos os cidadãos brasileiros. Os grupos de teatro de rua no Brasil vêm sofrendo inúmeras coerções e, em muitos casos, violência policial impeditivas da prática do teatro de rua, contrariando o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que prima pelo direito de ir e vir e a livre expressão artística. A necessidade imediata de o Estado brasileiro garantir o uso livre de espaços públicos pelo teatro de rua e outras formas de expressão artística. Quero colocar para vocês meu total e integral apoio à causa do teatro de rua. É mais do que provado de que nas grandes metrópoles, principalmente, o item da segurança que diz respeito à ocupação das ruas por manifestações artísticas e culturais é um detalhe decisivo e importantíssimo. Onde existe manifestação artística e cultural na rua, o índice de criminalidade é menor. Portanto, o teatro de rua é uma ferramenta importante para a segurança das nossas cidades. Nesse instante, no Brasil, está havendo uma profunda repressão ao teatro de rua. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em cima do choque de ordem, né, do governo do Rio de Janeiro, né? Florianópolis, em Belo Horizonte, enfim, teatro de rua no Brasil. Em Belo Horizonte, por exemplo, chegaram ao desplante de reformarem um espaço público, como a Praça da Estação, que é no centro da cidade, um grande espaço público, e fazer com que nesse espaço público não possa haver manifestação. Não está no meio do trânsito, é uma imensa praça, no centro de Belo Horizonte, onde todas as manifestações de teatro de rua, as manifestações populares se realizavam ali, está proibido. Quando alguma coisa lá promovida pela prefeitura, eles fecham, botam cordões, né, de isolamento, botam policiais para as pessoas entrarem naquele curral onde vai ser apresentado aquele espetáculo que é permitido. Ele está recebendo os eventos que a prefeitura quer, quando quer, se quer. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. O teatro de rua está sendo profundamente reprimido. Daqui a pouco, nós para fazer um teatro de rua, temos que ir para a mídia fazer uma TV Globo, né? Porque ela, né, abarca milhões de espectadores e vai começar a ser chamado de teatro de rua. Bom. Esse projeto tem esse cunho de abrir esse debate nacionalmente, de abrir esse debate aqui nesta casa, que é a expectativa do primeiro Congresso Brasileiro de Teatro, de que a arte, a cultura é um item essencial para a cidadania, para um projeto de nação e de cidade, e que esperamos que, a partir de debates como esse, os prefeitos, vereadores, homens e mulheres públicas, receber na tua cidade um teatro, um circo, um repentista, um artista da música, estenda o tapete vermelho e os receba com maestria, para que a gente valorize cada vez mais a cultura no nosso país. A noção de arte pública abriga diferentes significações. Em sentido literal, estão sob esta denominação os monumentos instalados nas ruas e praças das cidades, que são de acesso livre à população, além das obras que pertencem aos museus, galerias e acervos. Já o sentido corrente refere-se à arte realizada fora dos espaços tradicionalmente dedicados a ela. O conceito abrange a realização de performances, instalação de monumentos em praças, intervenções,
revitalização de espaços degradados e apropriação ecológica, ou seja, apresenta um caráter multifacetado e interativo. A obra de arte pública, na concepção atual, tende a inserir as manifestações artísticas que envolvem o público, conduzindo-o a novas formas de participação e de percepção do mundo. O conceito de arte pública é concebido hoje a partir de duas características fundamentais que determinam uma obra de arte como pertencente a este campo. Primeiro, a localização das obras de arte em espaços de circulação de público. E segundo, a conversão forçada desse público em público de arte. O primeiro aspecto nos remete diretamente à questão da acessibilidade, entendida como a facilidade de aproximação, acessibilidade física, e como posse ou obtenção, acessibilidade econômica, o que nos fornece a noção de acessibilidade irrestrita, aqui defendida do teatro de rua como arte pública. O segundo aspecto fundamental da arte pública é a conversão forçada desse público em público de arte. No caso do teatro de rua, trata-se do cidadão que interrompe o seu trajeto na cidade para assistir a um espetáculo e é por meio desse ato convertido em público de teatro. É sobre uma dinâmica de ruptura da ordem vigente que o teatro de rua irá atuar de forma contundente no espaço público, ao criar um território lúdico em meio aos fluxos cotidianos e às convenções da cidade. O teatro de rua entendido enquanto obra de arte efêmera, materializada temporariamente num espaço que é, pela sua própria conformação histórica e social, aberto ao jogo e à alteridade. Tá na rua já tem 30 anos. O que eu aprendi nesse tempo todo é o caráter público da nossa atividade. O que eu fui aprendendo cada vez mais, e quanto mais eu me afastava da forma oficial do teatro que me era oferecida, e quanto mais eu buscava uma maneira minha, pessoal, de dar uma resposta a essa questão do teatro, mais eu ia percebendo o caráter público do que a gente faz. O teatro é um chamado público, não é um chamado para a profissão. Não é a mesma coisa você querer fazer teatro, que é uma arte pública, e você querer fazer engenharia ou medicina, entende? Que é uma carreira que você pode fazer com os procedimentos mais certos. Não é um chamado de carreira profissional. Você tem isso. O artista, ele tem necessidade de se expressar. O cidadão tem necessidade de se expressar. Ele estando se expressando, ele não está ali para ganhar dinheiro. Ele pode até eventualmente ganhar dinheiro e muitas vezes precisa ganhar dinheiro. Mas a arte como produto, que você coloca na prateleira do supermercado e vende, isso é uma coisa muito recente. Antes os artistas eram protegidos dos reis, eram protegidos dos papas, eram protegidos dos mecenas, para fazer as coisas que eles faziam. Eles pintavam os santos, pintavam a cara do mecenas dele, faziam coisa, mas ninguém botava a obra no mercado. Faziam as grandes igrejas, faziam os templos, faziam tudo aquilo, e tudo é para consumo público. Pintavam o céu das igrejas, pintavam estátuas, pintavam todos os gregos, faziam coisas maravilhosas. O Partenon não era um museu, o Partenon era um templo. As obras de arte que estavam lá não tinham o nome de obras de arte, era o ser humano mostrando que ele é capaz de produzir beleza e organizando essa beleza no espaço de uma arquitetura para produzir um crescimento do cidadão que frequentasse aquilo ali. Não era para ser vendido. Todos nós, quando saímos para os espaços abertos, pensamos em oferecer o melhor de nós mesmos para a população, sem distinção de classe. A gente não separa o público que vem ver a gente na rua. Quem chegar para ver vai ser visto. Como é que eu sobrevivo dessa atividade? Como é que eu posso viver, entende, a partir das artes públicas?
Como é que vai um ator, um artista de teatro exercer a sua generosidade e sobreviver num mundo como esse? São questões que ficam na minha cabeça. Nós não temos desenvolvido um conceito de artes públicas que consiga englobar todas as atividades de todos nós que fazemos escambo no Brasil inteiro. Temos grupos se mexendo no Brasil inteiro, temos trocas de grupos no Brasil inteiro. Esse movimento não tem nome, não tem definição, entende? Não se enquadra na visão de arte que a burguesia mercantilista desenvolveu, entende? E absorveu, não se enquadra no mercado. Nossa atividade é de arte pública. Nós vamos para as praças, nós vamos para as ruas, nós oferecemos o nosso trabalho. Nós achamos que existe uma quantidade grande de doação que é possível ser feita em contato direto com a população. Nenhum grupo de teatro de rua, entende, tem essa ideia de se trancar e vender ingresso. Então, no momento desse que o mundo vai mal, também tem um movimento novo de coisas novas que vão acontecendo. E eu acho que o movimento de teatro de rua faz parte dessa novidade. Nós podemos ser uma possibilidade de um mundo melhor. E eu acredito no teatro de rua como uma possibilidade de redenção. Sair dos espaços fechados e se exercitar no espaço público já significa um compromisso com a utopia. E todos nós temos isso. E todos nós queremos oferecer o melhor de nós mesmos para o melhor do mundo onde a gente vive. Para isso, é preciso desenvolver políticas públicas para as artes públicas. Pensar em políticas públicas para as artes públicas significa pensar o mundo de uma maneira diferente. No momento que se pensa o mundo, é limpar ao máximo as cidades, não deixar ninguém ir para as praças, não atrapalhar e botar polícia. Botar polícia. Então, a praça fica da polícia. A coisa que é essencial na minha cabeça agora é políticas públicas para as artes públicas. Como é que a gente pode fazer isso? Como a gente reivindica isso? A lei de fomento é um avanço muito grande nessa direção, não é? Porque os grupos que são contemplados, eles se oferecem para a cidade. Eles não vão atrás de bilheteria, não estão buscando isso de jeito nenhum. Então, precisam desse apoio para poder exercer a sua função. Mas ainda não tem o conceito de artes públicas funcionando. A gente trabalhar por um conceito de artes públicas, a gente dá esse nome à nossa atividade, a gente não vir sempre a reboque do pensamento da cultura oficial. Nós somos outro setor, outro departamento, estamos andando em outra direção completamente diferente que avança aquela. Se a gente consegue fazer passar uma ideia dessa, nós avançamos muito. E eu acho também que avança muito no sentido de cada um de nós fazer uma reflexão sobre a nossa prática. Se nós nos encaramos também como executores de uma arte pública, nós vamos ter uma visão melhor que a gente, vamos ficar menos prisioneiros, entende? Da coisa do artista que fica prisioneiro da sua prática, não sabe direito o que está fazendo, não se define. A arte já foi pública, se privatizou e ela deverá novamente se tornar pública. Isso daí significa uma coisa nova, significa uma possibilidade de enfrentar o latifúndio cultural, entende? De enfrentar a tsunami cultural que passa por cima da gente, devastando tudo. Então vamos fazer a nossa onda. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Talvez discutir, juntar mais gente, colocar o conceito de arte pública, melhorar a nossa prática teatral, aumentar a generosidade que está por debaixo de toda a nossa prática e avançar. Enquanto arte pública, o teatro de rua convida, ou mesmo provoca, o público a uma ação que pode transcender os limites do espaço físico e alcançar outros espaços, relacionais, culturais, políticos, contribuindo para superar o estado patológico em que se encontra o homem contemporâneo das grandes metrópoles, pelo resgate da vida pública. Nesse sentido, o teatro de rua estaria ocupando uma posição chave no panorama geral da arte na contemporaneidade, ao propor uma experiência artística essencialmente pública.
manifestação que possa ferir a ordem pública. Queremos dar um exemplo para o mundo de como nós somos organizados. O Brasil inteiro está sendo saneado. Em nenhum lugar os grupos vão poder fazer assim. Acabou. O que é?